Jornal O Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia. Amigos ouvintes da Rádio da Rua, você está ouvindo o Jornal Trecheiro, jornalismo a serviço da população em situação de rua, o noticiário da Pop Rua nas ondas do rádio, nas ondas da web, com o apoio da Casa de Vó, Banho pra Geral e Relacionais. A Rede Rua, nesta rádio de afeto e que acolhe, eu dou um salve para Carla. Olá, Carla, tudo bem com você? Olá, Cláudia, como vai você? Como estão os ouvintes da Rádio da Rua? É um prazer voltar a estar aqui com todos vocês. Que beleza, maravilha, Carla. Carla, hoje nós temos presença especial. Hoje nós temos a presença do Padre Arlindo. Um salve de afeto para o Padre Arlindo. Tudo bem, Padre Arlindo? Tudo bem, salve para vocês, salve para os rádio ouvintes. Eu sou Arlindo Pereira Dias, missionário do Verbo Divino, contente de estar com vocês na Rádio da Rua. Que beleza, Padre Arlindo, muito bom tê-lo aqui conosco. Padre Arlindo, mas aí você é o Padre Arlindo, missionário do Verbo Divino, e os ouvintes também precisam saber quem é o Padre Arlindo. O Padre Arlindo tem uma história muito próxima, muito perto da Rede Rua. Conte para nós, Padre Arlindo. Pois é, Cláudia, eu sou mineiro, nasci lá na roça, em Minas Gerais. Em 1985 vim para São Paulo, e aqui em São Paulo, quando era padre jovem, conheci a realidade das pessoas em situação de rua e decidi me envolver com um projeto, que é esse projeto Rede Rua, que nasceu em 1990 e que até hoje está aí solidário e presente junto da população de rua em São Paulo. Um reforço e tanto, hein, Cláudia? Um reforço e tanto, Carla, e que responsabilidade, né? Nós temos um pedaço de história aqui presente conosco. Bem-vindo, Padre Arlindo. Obrigado, estamos juntos aí nessa luta por mais dignidade para a população de rua. Está na hora de mudar essa realidade e essa situação. E o Trecheiro e a Rede Rua estão aí para entrar nessa luta e somar com todos, né, Cláudia e Carla? É isso mesmo, estamos juntos. Rádio da rua, do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes, do que acontece na vida social da Pop Rua de São Paulo e também do Brasil. O Jornal Trecheiro está nos frontes e apresenta notícias e informações para você. E vamos às nossas informações e às nossas notícias. O povo está de olho. População em situação de rua, que também é eleitora, apresenta demandas e questionamentos aos 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo. A retomada da aldeia Pop Rua Zumbi dos Palmares. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, existem 48 mil imóveis abandonados, 6 mil deles públicos. Que coisa! Não precisava ninguém viver na rua, pelo jeito, se houvessem políticas públicas de moradia, né? Pois é. Ato Ecumênico pela Vida. Vigília pela Vida do Padre Júlio Lancelotti reúne líderes religiosos em manifesto solidário. Como o cooperativismo solidário transformou a vida de profissionais da catação. Grupos de catadores e catadoras de materiais recicláveis formam cooperativa
e garantem condições dignas de trabalho e geração de renda. As eleições municipais se aproximam. Campanhas eleitorais já ocupam as ruas e os meios de comunicação de um modo atípico. Máscaras e distanciamento social marcam 2020. Os candidatos e candidatas também já aparecem para as fotos e em todo o país somam 545.452 pessoas em disputa pela vereança ou pela prefeitura de 5.568 municípios. O primeiro turno acontece no dia 15 de novembro e é nesta data que os 147.918.483 eleitores espalhados pelo país decidirão o rumo das políticas públicas de suas cidades para os próximos 4 anos. Não há informações de quantos, dentro do eleitorado brasileiro, estão em situação de rua, mas o jornal O Trecheiro ouviu eleitores e eleitoras que estão nesta situação. No dia 16 de setembro, foi realizado um bate-papo virtual, intitulado Meu Voto Conta, e nele eleitores e eleitoras que se agruparam, na medida do possível, pois estamos em tempo de pandemia, na quadra dos bancários, na Sé, na chapelaria social da Rede Rua, no Brás, e na Corrente Libertadora, em Santo Amaro, mandaram o seu recado e questionamento aos candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo. Anderson, Munique, Maria Silva e Átila, presentes no bate-papo, disseram o que pensam e questionaram. Desde quando eu me tornei cidadão eleitor, eu voto, né? Desde os 16 anos, quando dá o direito de votar, não obrigatoriamente, então meu voto conta muito. Eu já estava em situação de rua. Então, assim, votar é importante, principalmente para nós, a população em situação de rua, de querer melhoria, né? Porque a gente pode criticar, mas a gente tem que também dar posições para melhorar. Eu acho que, principalmente agora que nós estamos vivendo em pandemia, né? Com um vírus aí muito grande alastrando, né? A prefeitura fala que não temos óbito de moradores em situação de rua, é muito pouco as mortes da população de rua. Eu queria saber dos nossos candidatos a prefeito, se a pandemia, né, continuar, a vacina não sair, como é que vai ser o tratamento para a população em situação de rua nessa pandemia? Se vai ter trabalho, moradia. A gente não quer mais albergue, a gente quer moradia, né? Moradia. E como é que vai ser a construção de programas habitacionais para a população em situação de rua? Se a gente vai entrar nos programas habitacionais, né? E a questão do trabalho. Porque para nós, hoje nós temos consultório na rua, nós temos saúde, mas nós não temos essas duas políticas eficazes, que é trabalho e moradia. Eu pergunto assim, o que ele acha, o que eles vê e acham de uma pessoa que mora nas ruas, né? O que eles pensam em fazer, né? E o que eles pensam em ajudar, eu penso assim, né? Eu acho assim, né? E o que eles pretendem fazer, né? Se eles pretendem tirar os moradores da rua, né? Ajudar em alguma coisa. Eu penso assim, né? O que eles pensam fazer com as pessoas que moram em situação de rua, que está nessa situação, porque não é fácil, né? O seu voto conta? Lógico que conta. Eu voto toda vez que tem eleição, eu estou lá para votar para vocês. Só que na hora que a gente precisa, a gente só toma banana, né? Na prática mesmo é outros 500, entendeu? E a gente não mora na rua não é porque a gente quer, a gente gosta de viver só de doação e nem de esmola, entendeu? Acontece tanta coisa na vida da gente que só Deus na causa, né? E é onde você acaba se deparando e está nessa situação, né? Por que a gente, mãe, mulheres, estamos numa situação dessa de rua, a gente não tem um apoio, né? Tanto na questão de moradia, como para ajudar a gente de alguma forma a sair dessa situação, arrumar um emprego, um abrigo, né? Para nós que tem mãe, para nós que somos mãe com criança, entendeu?
como é que eu posso dizer para você? É muita dificuldade que a gente que tem criança tem para arrumar um lugar, para arrumar as coisas, entendeu? Porque que vocês aí não vê a situação aqui da gente também, entendeu? É isso. Pessoal, o meu voto para mim não conta. Eu gostaria que o meu voto contasse. Mas infelizmente não conta. Por quê? Na minha visão, e aí tem a internet, nós temos 45 partidos atualmente. Estamos para ter 72 partidos no Brasil inteiro. Te pergunto, Aldeirão e aos companheiros, isso é para facilitar a minha vida e a minha compreensão desse sistema parlamentar, democrático que é o país? Não. Entro na pergunta. Nós temos aqui na minha mão o plano diretor da cidade, diz aqui, Plano Municipal das Políticas para a População em Situação de Rua. Nenhum companheiro em situação de rua atualmente conhece o conteúdo disso daqui. Infelizmente. Então, vai da minha pergunta plural. Primeiro, por que isso daqui não chega às mãos da população em situação de rua, dentro dos equipamentos de serviço, dentro dos espaços de reunião que essa população se encontra, como centros foco? Pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil! Muito bem, acabamos de ouvir Brasil, uma composição do cantor Cazuza, saudoso Cazuza. Carla Padelindo, vocês sabem, né? O Cazuza compôs essa música em 1988. E também nesse mesmo ano, a nossa Constituição foi promulgada. Então, olha só, essa música ela continua muito atual ao que nós estamos vivendo exatamente neste momento. E a matéria que vocês acabaram de apresentar, ela traz um perfil de eleitores, né? E eleitoras.
Nós temos aí, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a grande maioria dos eleitores são mulheres. São 52,5% são elas, né, que decidem, elas que estão fazendo essa escolha também. E outra parte, 47,5%, são os homens. E ouvindo a música do Cazuza, que cara é essa que o Brasil tem agora, hein, Padre, hein, Carla? Pois é, essa cara tá meio estranha, não é, Cláudia e Carla? Porque, olha, vamos partir do seguinte princípio: a Constituição quer garantir direitos a toda a população. É o direito à moradia, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à educação. E nós cada vez mais vemos mais gente fora, não é? Não me convidaram para essa festa. Nós estamos vivendo num país onde poucos fazem a festa e a maioria vivem dos restos dessa festa, não é? Quando a gente fala de eleitor, eu acho que esse evento é muito importante porque ele estabelece a população de rua como alguém que participa, que vota e que quer os seus direitos garantidos. Então, tem coisas absurdas na cara desse país. Por exemplo, que até agora a população de rua não é contada no censo do país. Isso quer dizer que não se reconhece o direito e a dignidade dessas pessoas. Então, de repente, você vê um país onde tem mais de 30 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo e elas não são consideradas. Eu espero que nessa eleição, com essa proposta de chamar os candidatos para conversar com a população de rua, alguma coisa mude, não é? Então, toma vergonha na cara, Brasil. Está na hora. E eu queria trazer mais um elemento que o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, fez um levantamento dos eleitores no Brasil, né? E aí eles apontam que, por exemplo, a grande maioria do eleitorado não tem o ensino médio completo, né? E se a gente vai observar, e também não tem o superior, quer dizer, 7% apenas do eleitorado tem superior. O que significa dizer que a decisão das eleições está na mão do brasileiro que não tem um grande grau de escolaridade e na mão das mulheres, que são a maioria da população. Então, é para a gente pensar, se você aí que está nos ouvindo e por acaso não tem uma universidade, e isso não tem problema algum, o seu voto é tão ou quão mais importante do que qualquer outro voto, especialmente para as mulheres, né? As mulheres, elas podem definir, como puderam definir nas eleições passadas, o voto dos eleitores. E aí, pela primeira vez também, a gente percebe que a porcentagem de pessoas pardas e pretas, ela é maior do que de pessoas brancas. E quando a gente olha para a população que está em situação de rua, para a população que está à margem da sociedade, para as pessoas que estão em situação de cárcere, a grande maioria dessas pessoas são pardas e pretas, considerando, obviamente, a demografia da cidade, né? As eleições são uma das ferramentas para construir o processo democrático. E aí, se a gente considerar que essa é uma das poucas ferramentas que igualam os cidadãos, e aí, quando a gente vai para a rua ouvir as pessoas e aquilo que elas têm para dizer, a gente percebe que a rua tem muito mais gente consciente do que aquelas que estão em casa. Por quê? Porque elas sentem a falta de política pública no dia a dia, na carne, né? E convido vocês a ficarem de olho no trecheiro também, porque vocês podem se surpreender com o grau de especificidade de cobrança que os eleitores que estão em situação de rua têm aos candidatos à prefeitura. É muito interessante parar e ouvir quem está na rua, porque eles, de fato, sabem o que é preciso fazer para construir essa cara do Brasil, que é uma cara que a gente quer que seja plural, inclusiva, com mulheres e homens, que sejam, que conquistem a sua dignidade, conquistem a sua moradia. Carla, e também lembrando que votar é importante, nós não podemos deixar de votar, e nós também não podemos votar em branco, porque o voto é fundamental. Então, é preciso a gente ter essa consciência de que é importante votar e os questionamentos da população em situação de rua, ela é um reflexo total daquilo que os nossos representantes não fazem, não fizeram e ainda precisam fazer.
Estou plenamente de acordo e acho, Cláudia, que dentro do que você está falando, tem a responsabilidade também do eleitor. Porque o Brasil tem que parar com isso do eleitor que escolhe e só depois de 4 anos ele vai de novo voltar. Ele é responsável também por esses 4 anos. Por isso que é muito importante ver a serviço de quem estão os candidatos e próximo de quem estão os candidatos. Eu acho que é muito bonito que começam a aparecer candidatos a vereadores da própria rua, como nos últimos anos se fortaleceu o movimento da população de rua. Então, é importante ter vereadores como nós temos, que são solidários com a causa da rua e apoiam, mas é importante também ter aqueles e aquelas diretos da rua que vão falar, como a Carla disse, a partir do que experimenta na própria pele, na própria carne. E a cara do Brasil é de uma maioria pobre. Então, é essa maioria pobre que tem que tomar os cargos públicos e que tem que estabelecer políticas que estejam a favor dela. Eu acho que é o momento e parar de desmontar aquilo que foi construído e que favorece a população de rua. Os conselhos, os grupos de escuta. O poder público está aí para escutar a população, para envolver a população na construção de caminhos de saída para o sofrimento da população. Então, nós estamos aqui como Trecheiro, Rede Rua, nessa luta, junto com os movimentos, junto com as pastorais, para construir o Brasil que nós sonhamos. E esse Brasil não pode ser construído excluindo tanta gente das condições básicas de vida. Brasil, mostra a tua cara. É a hora. Jornal O Trecheiro, jornalismo que anuncia e denuncia. Em março de 2018, como de costume, um grupo de pessoas em situação de rua sofreu uma ameaça de desmanche do acampamento onde se encontrava, por parte de agentes da Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesse grupo se encontravam militantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e do Estado Gaúcho, incluindo Edson Campos, uma das referências da coordenação do movimento no Rio Grande do Sul, assim como outras pessoas. Eles chamaram a rede de apoio do coletivo e juntos resolveram resistir, ocupando um terreno abandonado pela prefeitura. Várias pessoas, entidades e outros movimentos de luta fortaleceram a retomada feita pela população de rua no terreno. O espaço de retomada de território, no passado, habitava a população negra na cidade e que foi retirada para locais mais distantes. A Frente Quilombola deu apoio jurídico, junto à Defensoria Pública do Estado e da União. Enquanto tramitava o processo, o povo mostrou seu potencial. Fizeram benfeitorias no espaço, montaram um acampamento com barracas e banheiros, apoiados por estudantes das universidades. Fizeram acordos entre eles, inclusive o de ninguém utilizar drogas no espaço, o que foi respeitado até o final. Escreveram um projeto para a construção de moradia e de cooperativismo para apresentar nas negociações que estavam por acontecer. Ganharam apoio da comunidade do entorno, no diálogo e na organização mostrada. E foi crescendo a organização. Construíram uma agenda com atividades culturais, vieram somar no espaço de luta o jornal Boca de Rua, as reuniões do movimento. Jorge Broide e sua companheira Emília Broide lançaram o livro de pesquisa que fizeram em São Paulo com a população de rua, em uma roda de conversa no espaço. Blocos de carnavais estiveram presentes em agendas culturais permanentes, fortalecendo a geração de renda e a luta política das pessoas protagonistas daquela luta.
Além do nascimento de um bebê, nasceu também o Clube de Pães Amada Massa, onde hoje trabalha um grupo de pessoas dessa luta. Existe uma padaria com toda a infraestrutura, um local próximo da mesma região onde foi retomada. Das 30 pessoas que passaram por lá, que juraram que ninguém voltaria para as ruas, 22 delas realmente não voltaram. Em audiência, foi informado que em Porto Alegre existem 48 mil imóveis abandonados. 6 mil deles são públicos. As ofertas feitas pela prefeitura foram as mesmas, apenas vagas em espaços de acolhimento institucional. O que aprendemos dessa experiência? Aprendemos que só a luta muda a vida, mais ainda quando ela se dá a partir das potencialidades, do protagonismo, do respeito aos tempos e aos modos de existir e construída com os principais interessados. Carlos Henrique, que vive nas ruas em Porto Alegre, inventou a palavra rualogia, a ciência de quem vive ou já viveu em situação de rua, e que precisa ser o principal saber nas construções. O Movimento Nacional da População em Situação de Rua demonstra no Rio Grande do Sul que não irá deixar de lutar por um programa de moradia primeiro, inclusivo e construído com as pessoas interessadas. Afinal, o lema é: nada sobre nós sem nós. Zumbi só se for dos Palmares. Ouvintes do Jornal Trecheiro, esta experiência e relatos de luta que acabamos de contar é uma contribuição da Veridiana Farias Machado. Ela é apoiadora do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua no Rio Grande do Sul desde 2008. Ela também é educadora social, há 20 anos com a população de rua e também atende nos serviços do SUAS. Teve trajetória de trabalho na equipe do consultório na Rua de Canoas, como redutora de danos, e também compôs a equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos da População de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis do Rio Grande do Sul. E é estudante de psicologia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Uma história muito bonita de luta e que nos dá uma esperança, né, Carla? Sim, Cláudia, e acho que vem muito de encontro àquilo que o Arlindo falava, né? Que cidadania não acontece só de 4 em 4 anos quando a gente corre às urnas, né? Cidadania acontece diariamente quando nós, organizados, a partir das nossas realidades, da realidade daqueles que compõem a nossa sociedade, nos organizamos para transformar a organização. Vejam que o pessoal da aldeia Zumbi dos Palmares, do terreno, não ficou esperando o prefeito de Porto Alegre para organizar a padaria que eles criaram. Não, eles não esperaram. Eles sim cobraram, mas a partir a partir da construção da realidade deles, a partir das demandas deles, eles cobraram, mas eles também fizeram. E eu acho que isso, como tantas outras iniciativas que acontecem de outros movimentos pelo país, mostra que o Brasil só não está pior do que está hoje, porque existem pessoas que diariamente, às vezes silenciosamente, trabalham em prol do outro, né? Em prol de uma sociedade melhor. Então, eu acredito que o Movimento Nacional da População de Rua lá de Porto Alegre, especialmente ali do pessoal da Zumbi dos Palmares, eles nos ensinam que a boa política acontece no trabalho organizado, conjunto, dando voz para quem está na rua e para quem sabe, para quem conhece a rualogia, né? Eu acho que isso aí devia ser disciplina em muitas escolas de direito, jornalismo e por aí mais. O que você acha, Padre Lindo? Então, eu começo com isso da rualogia, né, do Carlos Henrique. Eu acho que isso mostra a capacidade, a criatividade e a cultura e a reflexão presente na rua. Quer dizer, a exclusão não tira das pessoas a capacidade de se organizar, de lutar, de criar cultura. Pelo contrário, a resistência cria mais isso na população de rua. Então, eu estava pensando aí, Carla e Cláudia, que, por exemplo, nós ouvimos comentários absurdos de primeira-dama, de políticos,
a respeito da população de rua. Então, seria o caso de convidar aqueles que são muito críticos e que culpabilizam a população de rua a fazer rualogia. O que eu chamo de rualogia aí, parafraseando o Carlos Henrique? Ir para a rua 2, 3 dias, dormir na rua, procurar comida, viver sob as intempéries e depois dizer alguma coisa. Eu tenho quase certeza que depois disso a melhor coisa é o silêncio, porque um país que exclui tanta gente como o nosso, ele não está fazendo rualogia, ele está fazendo apologia, ele está concentrando renda na mão de uma pequena população, mas, ao mesmo tempo, os grupos de resistência estão aí. Eu acho que a Rede Rua sempre quis isso, criar redes com a sociedade, com as pessoas de boa vontade, com os voluntários, mas, sobretudo, com a população de rua. Fazer dela sujeita da sua própria história. E ela é capaz de construir saídas, de apontar saídas para suas problemáticas. Então, eu acho muito legal essa coisa da rualogia, e eu acho que a gente tem que continuar fazendo rualogia, ou seja, aprender da população, do seu sofrimento, da sua dor, e construir com ela caminhos de saída. Levar comida, sim. Levar agasalho, sim. Levar cobertores, porque é um emergencial. Mas é como dizia Dom Helder, né? Se eu dou um prato de comida, me chamam de santo. Mas se eu pergunto por que tem fome, me chamam de revolucionário ou de comunista. É preciso perguntar por que existe situação de rua, por que existe fome. É muito claro que a concentração de renda, a concentração dos bens que Deus deixou para todos, é que está gerando tanta exclusão e tanto sofrimento para a população de rua. Viva a rualogia! Viva a ruologia e Viva! E para refletir, vamos ouvir a música do Milton Nascimento, que é o Cio da Terra. É uma das letras do Milton que ajuda muito a refletir, né? Porque uma parte dessa música, um trechinho dela, eu acho tão simbólico e é tão isso mesmo, como essa história de luta do Rio Grande do Sul. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Tudo que a terra nos dá, tudo que Deus nos deu. Vamos ouvir Milton Nascimento, Cio da Terra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana,
doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Jornal O Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia. Dezenas de pessoas e entidades participaram do ato ecumênico, dia 25 de setembro, em defesa da vida do padre Júlio Lancelotti. A vigília com velas acesas na paróquia São Miguel Arcanjo, bairro do Belenzinho, foi acompanhada por 20 mil pessoas através das redes sociais. A ação da chama, que acontece todas as sextas-feiras para lembrar as vítimas da Covid-19, serviu de espaço para manifestar solidariedade ao religioso que defende pessoas abandonadas na cidade de São Paulo. No dia 15 de setembro, padre Júlio Lancelotti registrou o boletim de ocorrência pelas ameaças que recebeu presencialmente enquanto atendia pessoas na rua. Em vídeo publicado nas redes sociais, o padre relata, com a presença de alguns moradores de rua, que um homem passou em uma moto, gritou ofensas e o chamou de defensor de Noia. O homem ameaçou colocar fogo nos catadores que estavam na Praça Barão do Tietê. Este é o terceiro ataque que o presbítero sofre neste ano. No primeiro semestre, ele denunciou 2 ameaças, uma delas feita por policiais militares. Nós somos da Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros da cidade de Diadema, uma entidade que tem mais de 30 anos. Nós, melhor do que ninguém, sabemos o que é conviver num estado de exceção. E é isso que a gente tem visto, infelizmente, no nosso país nesses últimos anos, principalmente esses últimos 2 anos, e aqui se materializando no estado de São Paulo. A gente cobra muito que o Estado cumpra com a sua função, e o que a gente tem visto é o Estado justamente cumprir com o que a gente não espera que seja papel do Estado, que é deixar de apoiar aqueles que mais precisam. Nós temos acompanhado tudo que vem ocorrendo aqui com muita preocupação, porque não estão apenas atacando o senhor, estão atacando a todos aqueles homens e mulheres que acreditam que é possível a gente mudar e transformar a sociedade a partir da caridade, a partir de gestos humanitários. E a gente não tem visto isso nesse fascismo instituído aqui na capital e aqui no estado de São Paulo. O Regional dos Bispos Sul 1, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, se posicionou exigindo da Secretaria de Segurança do Estado garantias efetivas de proteção ao Padre Júlio. Apesar do Estado ter oferecido uma proteção cautelar, o religioso recusou. E uma coisa que eu queria dizer para todas que estão aqui, essas ameaças elas são recorrentes e por isso a própria OEA, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
emitiu uma cautelar ao governo brasileiro e pediu que eu possa continuar vivendo a convivência com os irmãos, com as irmãs de rua. Mas eu já passei pelo cárcere, com as mulheres presas, com os presos. Então eu conheço toda essa opressão que é armada contra os pobres, contra os negros, contra as mulheres, contra os que são abandonados. E aí o governo brasileiro, por causa desta cautelar, me consulta e através do Estado, do município, se eu quero escolta. Eu não quero escolta. Não quero escolta, porque eu não vou ficar escoltado e o povo da rua torturado. Eu não vou ficar escoltado e o povo da rua abandonado. A segurança que nós queremos é a segurança para que as pessoas tenham um lugar para morar, tenham uma casa, tenham um quarto, tenham uma cama, tenham uma mesa, tenham o seu espaço. O ato finalizou com um abraço comunitário na paróquia São Miguel Arcanjo, onde o padre recebe diariamente pessoas em situação de rua. Para ele, o ato ecumênico é parte da convivência, do diálogo existente entre as religiões e do gesto concreto através dos serviços à população de rua. Ouvintes da Rádio da Rua, ouvintes do Jornal Trecheiro, é lamentável quando temos que dar uma notícia em que uma pessoa que luta em defesa da vida sofre constantes ameaças, como é o caso do padre Júlio Lancelotti. Padre Arlindo, você como religioso e que já caminhou bastante nesse mundo, por que essa perseguição, Padre Arlindo? Então, acho que a perseguição, a meu ver, ela é clara porque aqueles que não querem construir um país com mais igualdade, com mais dignidade e que querem sempre mais concentrar para si mesmo, para os seus grupos, aquilo que é direito de todos, acabam considerando inimigos todos aqueles que querem propor um Brasil diferente, um Brasil mais humano, um Brasil mais digno, não é? Eu vejo que o Padre Júlio, ele é conhecido nacionalmente, ele representa um ícone por uma causa, não é? Ele representa uma grande causa, que é a causa da dignidade humana. Então, essa agressão ao Padre Júlio, agressão aos povos indígenas, agressão aos negros, às minorias em geral, ela representa uma agressão a todo brasileiro que tem dignidade e que quer um Brasil digno para todos. Carla, o que mais deve estimular um ataque desses a quem defende uma causa? Cláudia, eu acho que esses ataques feitos, inclusive, estimulados por autoridades públicas, né, por parlamentares da política paulista, e agora, por exemplo, o candidato à Prefeitura de São Paulo, o senhor Arthur Duval, ele foi uma das pessoas que estimulou a violência contra o padre Júlio Lancelotti. E a figura do padre Júlio Lancelotti é muito emblemática porque ele é uma pessoa que é visível, mas estamos passando por uma onda alimentada por correntes de WhatsApp, correntes de fake news que estimulam o ódio, né? Então, eu acredito que estamos passando por um momento, mas ele vai passar. Acho que uma outra coisa que me chamou a atenção nessa matéria, Cláudia e Carla, é o fato do Padre Júlio ter rejeitado a segurança pessoal. E a alegação é muito simples, que a própria população de rua vive essa agressão constante, às vezes da polícia, às vezes da GCM, às vezes da própria sociedade, que é dentro dessas lutas que nesse momento o Padre Júlio representa, mas que é a luta de tantas pastorais, tantas organizações, tantos grupos e até de indivíduos que fazem ações solidárias na rua, não é? Mas tem que parar tanto com essa questão do ódio,
também com as agressões a líderes de movimentos, porque às vezes um líder leva anos para ele se formar, ele crescer na consciência, ele aprender a ajudar a organizar a sociedade, e de um momento para o outro esse líder é eliminado, talvez pelo ódio que as camadas ricas ou os que detêm o poder têm, muitos deles, de uma organização social que reivindique direito. Mas direito humano é direito de Deus. Deus criou o planeta para que todos tenham vida, e vida com dignidade e vida em abundância. Então não é só direito humano, é direito de Deus de ver todos os seus filhos e filhas vivendo felizes e vivendo com dignidade. Acho que esse também é o sonho do Padre Júlio, que ele há tantos anos vem tentado trazer para a cidade de São Paulo e que, de certa forma, influi em várias partes do Brasil e do mundo. Jornal O Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia. Atualmente, a cooperativa Acácia de Araraquara, São Paulo, é formada por 196 catadoras e catadores de materiais recicláveis que trabalham em condições dignas, pois dispõem de infraestrutura adquirida ao longo dos anos. Fundada em 2001 por catadores do antigo lixão da cidade, a cooperativa é exemplo do trabalho eficiente e organizado para a inclusão social da categoria, operando a coleta porta a porta em toda a cidade. A organização é responsável pelo recolhimento de cerca de 500 toneladas de materiais por mês. Ao longo dos últimos anos, várias pessoas trabalhavam no aterro de Araraquara catando materiais recicláveis em meio ao lixo doméstico. A situação era de exclusão social, pois além dos riscos de acidentes e danos à saúde inerentes à atividade, este grupo carregava também o estigma de ser associado ao material do qual retirava o seu sustento, o lixo. Eram trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de família que se expunham diariamente às duras e insalubres condições do aterro para garantir a sobrevivência. Com a inserção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através da Coordenadoria do Meio Ambiente no Lixão, a partir de outubro de 2001, foi organizado um grupo com 35 catadores e catadoras independentes que sobreviveram do lixão por 10 anos. O grupo criou primeiramente a Associação Acácia dos Trabalhadores de Materiais Reaproveitáveis de Araraquara, juridicamente constituída no ano de 2002, a partir da qual passaram a construir condições dignas para trabalharem na separação de materiais recicláveis. Estes trabalhadores conquistaram muito do que diz a respeito à inclusão social. Hoje, a coleta seletiva ocorre no sistema porta a porta, oferecendo a 100% da população a oportunidade de destinar de maneira correta os resíduos sólidos recicláveis. A ação é operada por 6 equipes, formada por 70 catadores. Também é realizada a coleta em pontos fixos dos condomínios residenciais e dos bolsões de entulhos instalados pelo município. Já o material advindo das indústrias é coletado por agendamento. Juntamente com a atividade de coleta, é realizada a educação ambiental da população. Cada cooperado recebe informações para realizar o trabalho de conscientização, informando aos que ainda não realizam a separação de material ou que o fazem de maneira inadequada, como separar devidamente o resíduo sólido. Amigos ouvintes do Jornal Trecheiro, essa é uma boa história de luta que vocês acabaram de ouvir. E é uma contribuição do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis
e da União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, Unicopas. É uma história de luta bastante forte. É uma história de esperança, né, Carla? De fato, é muito importante essa informação que nos chega de Araraquara, porque, veja, o povo organizado, junto com a Secretaria Municipal da cidade, organizaram saídas alternativas para a população que vivia da catação e vive da catação. E vejam que o resultado é tão promissor que atualmente a cooperativa sustenta aí, né, as famílias e ensina a população a como fazer a separação de resíduos, né, e acho que muito importante esse exemplo que chega lá de Araraquara. Muito obrigada aí ao Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Resíduos por nos ajudarem a refletir sobre o nosso papel diante do todo. Exato, Carla. E a OAF, Organização de Auxílio Fraterno, é pioneira nesta questão dos catadores. A Copamare, que começou na Baixada do Glicério, é uma das primeiras cooperativas, primeiras organizações, e que nasceu da escuta da população de rua e da discussão das saídas com a própria população. Então, essa matéria faz a gente ver que essa parceria, poder público, sociedade e a população em questão, no caso os catadores, encontra saídas muito mais criativas e saídas de proteção ambiental, não é? Ao invés de criar empresas que vão catando o lixo e misturando tudo, você gera emprego para as pessoas e elas mesmas fazem uma seleção melhor do que você jogar dentro de um caminhão de lixo tudo e misturar tudo. Então, tem muitas saídas criativas e bonitas, essa de Araraquara é uma, mas está na hora do poder público construir saídas com a população, porque elas são mais criativas e elas são mais eficientes quando são construídas em conjunto com a população. Parabéns, Araraquara, parabéns aos catadores de São Paulo, que estão aí pelas ruas limpando a cidade e defendendo a ecologia. E parabéns à sociedade quando ela se faz parceira desses grupos também, né? Jornal O Trecheiro. Jornalismo que anuncia e denuncia. Rádio da Rua, que fortalece o som da cidadania do povo da rua. Ouvintes do Jornal Trecheiro, vamos dedicar agora esse quadro a Honoris Causa. Um espaço que é dedicado para a gente conhecer histórias de caminhada, de luta, de vida. Hoje vamos conhecer um pouquinho da Regina Manuel. Quem é a Regina, Carla? Pois é, Cláudia, conhecer a história da Regina Maria Manuel é tocar na história da população em situação de rua no Brasil. Nascida em 6 de junho de 1952 em Botucatu, no interior de São Paulo, a filha de Pedro e Onélia, uma dentre os 8 filhos do casal, aprendeu desde cedo que era partilhar pão e vida. Aos 17 anos, se envolveu com o movimento dos foculares, fundado em 43, na Itália, por Chiara Lubich. Em 76, aos 25 anos, Regina foi funcionária da Secretaria de Promoção Social de Assis. Em 1977, veio para São Paulo e ingressou na Fraternidade das Oblatas de São Bento. E aqui fez seus primeiros votos em 1980 e depois os perpétuos em 1990 no Templo do Papelão, ao lado dos pobres e pelas mãos de Dom Paulo Evaristo Arnes. Atualmente é coordenadora geral da Organização de Auxílio Fraterno, a OAF, que foi fundada em 1955, da qual Regina faz parte desde 1977. Regina também é membro da Coordenação Nacional da Pastoral do Povo da Rua. Eu vim aprender na selva da cidade, né? Na selva da rua da cidade, do maior centro urbano do país, da América Latina, né?
E entrei na escola da rua que eu estou até hoje, porque é aquilo, você ensina aprendendo e aprende ensinando, né? Porque é uma troca. Então, é muito diferente. Foram muitas, né? A pessoa da rua dos anos 80 era outra pessoa, era o nordestino, era o mineiro, era principalmente o nordestino e o mineiro, né, que estava em São Paulo. Então era outra raiz, trazia uma vivência, né? Era muito mais cortês, era muito cantador, entende? Quando, contando da casa de oração lá da Florencio de Abreu, a gente tinha a chegada, que a gente fazia as brincadeiras, tinha a recepção, a chegada, depois tinha a celebração que a gente fazia juntos, uma oração adequada à realidade da rua, o acolhimento das pessoas que estavam, e depois a gente tinha um lanche, que eu contei que a gente fazia uma vaquinha para o café ou o chá, eu usava muito chá, e fazia vitamina com as frutas que pegava na feira, e depois sempre tinha violeiro, batuqueiro, né? Principalmente muito violeiro, acabava em forró. A gente dançava todo domingo. E a gente foi trabalhando muito, porque na casa de oração a gente estudava, né, fazia estudo da Bíblia, e a gente fez muito profundamente o Êxodo, né, o livro do Êxodo. E o pessoal da rua se identificou muito, né, tanto que o povo de Deus daquele canto, o povo de Deus no deserto andava, era um hino para o povo, né, cantava todo domingo, que o povo cantava de canto, né. E nós tínhamos uma irmã que faleceu, Maria Emília Guerra. Ela era a gente brincava que ela era uma discípula do padre Comblan, né? Ela trabalhou muito tempo com Comblan no Nordeste, na Paraíba. E ela que dava o curso bíblico, e a gente estudava a Bíblia com ela. E o Êxodo foi assim, e aí essa identidade do povo de Deus a caminho. A gente, dentro das conversas, a gente falava muito da vida, né? E aí eles traziam essa questão de catar o papel na cabeça, porque não tinha transporte, ou então porque roubavam o material deles. Aí eu comecei a discutir permanentemente a parte com esse grupinho de catadores. E aí a comunidade comprou um par de rodas e fizemos uma primeira carrocinha. Aí tem uma história maravilhosa da formação da cooperativa. E criou-se um primeiro grupo de trabalho. Eles faziam um rodízio, cada dia 2 deles saíam juntos com a carrocinha para catar junto o papel. A quarta-feira, que era o dia da sopa, a carrocinha servia à comunidade, que aí ela ia levar as coisas do centro comunitário para o viaduto, que eram os latões. A gente só levava os latões, as vasilhas que fazia comida, porque tudo vinha da feira, só levava o sal. Depois teve centro comunitário do Parque Dom Pedro, depois teve na Luz, né? E aí os catadores, esse grupinho era um grupo comunitário, né? Um grupo comunitário. E aí já desde o início, quando nós começamos esse grupo, eles saíam a 2, no final do dia eles vendiam o material nos depósitos aqui do bairro, e aí eles já retinham 10% do aferimento do dia, e faziam uma caixinha. Com essa caixinha já fizeram a primeira carrocinha deles. Puxa vida, a caminhada da Regina é uma inspiração, não é, Padre Arlindo? Eu acho que, sem dúvida, a caminhada dela e a caminhada do grupo das Oblatas de São Bento, elas são pioneiras na cidade de São Paulo, em termos de uma nova pedagogia junto à população de rua, que era, ao invés de assistencialismo, convivência com a população de rua, para, junto com a população de rua, encontrar saídas. Eu mesmo convivi nos primeiros anos da minha presença com a população de rua, com elas na Baixada do Glicério, onde existia a comunidade dos sofredores de rua. E ali estava a irmã Regina, a irmã Ivete, a irmã Isabel, a irmã Cristina, que veio do Uruguai e hoje está lá em Belo Horizonte. Mas eu acho que o marco grande delas como grupo e da OAF
organização de auxílio fraterno, com a inspiração de Dom Paulo Evaristo Arnes, que naquele tempo convidou para descobrir as periferias no centro da cidade, era inovar em termos de presença junto à população de rua e em termos de dinâmica com a população de rua. Por exemplo, eu me lembro da sopa do Glicério, todas as quartas-feiras, da sopa do Parque Dom Pedro, todas as quintas-feiras. O que era? Era uma sopa que a população de rua tem o hábito de fazer comida na rua, de montar a sua pequena cozinha, de usar panelas. De repente, alguém da rua sugeriu, por que com os restos da feira, por que com as doações que a gente recebe da feira, a gente não organiza aqui uma sopa comunitária? E aí, nessa sopa começou a se juntar gente diferente. Tinha um metodista, tinha um luterano, tinham leigos católicos, tinha as irmãs e tinha a população de rua que se juntava ao meio-dia, começava a recolher restos de verdura, de coisas da feira, outros buscavam lenha, outros buscavam água, e tinha 3 panelões, e aqueles panelões, alguns da rua contribuíam com um pouquinho de sal para a vaquinha, para comprar o sal, para comprar o óleo, e com aqueles panelões, no fim do dia, se dava comida para mais de 500 pessoas. Tanto os que trabalharam, os que estavam ali, recebiam a comida, como os outros que chegavam com a sua latinha, que era chamada de cascuda, recebiam a comida. Então, as irmãs oblatas e a OAF, e aí a Regina tem também o seu protagonismo, foram construindo alternativas. A missão do povo da rua, que era um acampamento por 3 dias para exigir direitos, comendo na rua, cantando na rua, vivendo na rua. Depois, a casa de oração, que era cada domingo, concentrava a população de rua para um momento de oração, para um momento de alimentação. Depois elas perceberam também a necessidade de organizar as cooperativas, e aí nasceu a Copamare, que é essa cooperativa. Então, só para lembrar algumas coisas que fazem parte dessa construção coletiva das Irmãs Oblatas com outros grupos e que depois fez nascer mais forte a pastoral de rua e as organizações de rua. Elas, sem dúvida, são pioneiras nesse trabalho. É a mulher criando alternativas. E também indo para a rua vender café, indo nos albergues dormir, para sentir na pele o que a população de rua vive. Então, esse processo é que cria vida e que ajuda a população de rua também a encontrar saídas. Eu acho que essa matéria traz um pouco esse saudosismo em mim, de tempos onde se viveu muito forte, próximo da população de rua. Eu tenho saudade até do que eu não vivi, ouvindo você e ouvindo a Regina. Cláudia, e quando eu tive a oportunidade de entrevistar a Regina, foram longas entrevistas, porque assim como o Padre Arlindo mostra essa saudade, a Regina também mostra uma saudade e mostra mais uma filosofia que a gente vê muito ainda hoje empregada, por exemplo, na Pastoral do Povo da Rua, na Rede Rua, que é trabalhar com e não para, é rezar com e não para, é estar com, né? E é muito bonito de ver que essa é uma filosofia que nós que vamos trabalhando juntos também, a gente vai entendendo. A Regina me falou, e não coube na entrevista no trecheiro, que a filosofia, o que inspirava o trabalho era, claro, o Evangelho de Jesus Cristo, que enxerga Jesus no próximo mais pobre, era a teologia da libertação, que entende a espiritualidade como uma força transformadora, que gera uma consciência crítica e cidadã também do seu espaço, que sabe que a transformação social acontece a partir da realidade de cada um. E ouvir a Regina Manoel, ouvir o Arlindo, ouvir essas pessoas que têm história junto com a população em situação de rua, é despertar em mim também essa coisa de que não é para, é com, sempre, em tudo.
Então, foi um grande privilégio ouvir essa história. Porque é bonito demais. É muito bonito quando alguém carrega a bandeira da paz. Sem dúvida. Que lindo. Estamos tão precisados de estender essa bandeira da paz, mas tem que ser paz baseada na justiça, porque diz lá o Salmo, a paz é fruto da justiça, não é? Sem justiça não há paz. Enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, o Lorunquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Obatalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonha sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. Acabamos de ouvir Trabalhadores do Brasil, do Emicida e interpretação de Marcelino Freire. Tá me ouvindo bem? É algo para nos chamar para responsa. Cláudia, eu fiquei ouvindo Emicida e pensando como é dura a realidade do trabalhador e da trabalhadora. E se a gente pensar na pandemia, nesses momentos que a gente vive, é o medo também, né, de contrair uma doença, de levar a doença para dentro de casa. Enfim, é um desafio mesmo ser trabalhador no Brasil. E aqueles que conseguem uma carteira assinada ainda têm que se sentir privilegiados, mesmo, quer dizer, não que eu acredito que tenham, mas a sociedade diz que os que têm uma carteira de trabalho já têm que se sentir privilegiados por terem essa carteira de trabalho, quando, na verdade, o trabalho ele é um direito do cidadão e da cidadã para viver com dignidade, né? Emicida só poucos colocar em letras a realidade do povo brasileiro. Exato. Eu estou pensando muito na última frase, ninguém aqui é escravo de ninguém, não é? Esse é o grande sonho, que um dia ninguém seja escravo de ninguém. Mas nós temos uma história de escravidão que ainda não acabou. Desde o tempo em que se assinou a Lei Áurea, mas não se garantiu a reforma agrária, não se distribuiu a terra para os povos negros, não se respeitou os povos indígenas como não se respeita até hoje, continua muitos tipos de escravidão. O próprio salário mínimo é um tipo de escravidão, porque quando você recebe um salário que não te dá condições de vida, você está sendo escravo. Isso me remete à história do povo de Deus na Bíblia. Foi sempre uma luta de sair da terra da escravidão até chegar a Jesus. Eu acho hoje se fala muito de Jesus e se diz muita bobagem a respeito de Jesus, mas não se compreende de fato o que significou a encarnação do Verbo divino no mundo. A encarnação de Jesus foi Deus querendo nos dizer: cada pessoa tem dignidade divina e tem que ser respeitada nessa dignidade. Eu venho de Deus e eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito a viver com dignidade. Então, ninguém é mesmo escravo de ninguém. Sem senhores e sem escravos, mas uma cidade, um país e um mundo onde irmãos e irmãs vivem com dignidade e são respeitados na sua dignidade. Que esse sonho aí do Emicida se espalhe em cada pessoa de boa vontade do Brasil e que nós, como Rede Rua, como Trecheiro, continuemos a alimentar esse sonho
que está muito presente na população de rua. Resistir e construir um mundo onde todos tenham dignidade. Jornal O Trecheiro, jornalismo que anuncia e denuncia. Amigos ouvintes da rádio, antes de finalizar, convidamos você para participar do nosso programa Jornal Trecheiro. Nós temos um espaço para você falar de arte, cultura e também para você nos dar sugestões, notícias, informações, também denúncias, principalmente. Então você faz parte também do Jornal Trecheiro e você é nosso convidado. Você que é poeta, compositor, que canta e faz a arte, traga sua expressão de arte, de cultura, grave um áudio, um vídeo e mande pra gente. Grave um áudio de no máximo aí 1 minuto e meio e nos mande para a redação do Jornal Trecheiro. E vai ser uma alegria imensa a gente poder partilhar e espalhar essa arte, essa notícia, essa denúncia nas ondas do rádio, nas ondas da web. Aguardamos a sua participação especial. E como é que faz para participar? Não é difícil. É só você entrar nas nossas redes sociais e também pode mandar um e-mail para equipejornalotrecheiro@gmail.com. Repita, Carla. equipejornalotrecheiro@gmail.com. Rádio da Rua, rádio do papo reto, que fortalece o som da cidadania. Amigos ouvintes do Jornal Trecheiro, da Rádio da Rua, nós estamos chegando aqui ao finalzinho dessa edição do Jornal Trecheiro. Agradecemos aí a participação da Carla, também do Padre Arlindo. Muito bom o nosso encontro de hoje, não é não, Padre Arlindo? Bom demais. Agora a gente vai ter que ficar de olho aí, porque não se esqueça, meu voto conta. É tempo de eleições, vamos ficar de olho aí nos políticos e vamos votar de maneira consciente, não é? Mas foi um bate-papo super legal e nós esperamos contar de novo com os rádio ouvintes numa próxima edição. Um abraço a todos e não se esqueça, meu voto conta. Vamos dizer juntos os três? Meu voto conta! Carla, valeu! Valeu, Cláudia, valeu, Padre Arlindo, e valeu todos os ouvintes aí da Rádio da Rua, agradecendo mais uma vez esse espaço, um espaço plural, para dar vez e voz para quem está em situação de rua. E eu vou reforçar o convite da Cláudia. Se você está por aí, quer participar com a gente, tem sugestão de pauta, conversa com a gente. Esse é um espaço democrático, é o jornalismo que anuncia e denuncia. Valeu e até o próximo programa. Queremos agradecer ao Centro Gaspar Garcia pelo apoio e também um agradecimento especial ao Luizinho, BA e Fred, do Grupo OPA. Eles fizeram para o Jornal Trecheiro as vinhetas. A eles o nosso abraço e muito, muito obrigado. Este programa foi produzido pela equipe do Jornal Trecheiro, com a apresentação de Cláudia Pereira, Carla Maria e Padre Arlindo. Edição técnica e todo apoio, Tony Cardoso. Continue ligado na programação da Rádio da Rua e até a próxima edição do Jornal Trecheiro. Até lá, amigos!